Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o William Lopes e hoje eu vou passar a parte 2 do vídeo sobre a minha análise técnica do gerenciamento Martingale. No primeiro vídeo eu falei sobre o princípio do Martingale de se repetir entradas por vezes seguidas e a nossa conclusão foi de que isso é algo benéfico, pois coloca a probabilidade de acerto ao seu favor. Porém, hoje eu vou comentar somente sobre a questão dos valores de entrada desse gerenciamento. E se você ainda não conhece o gerenciamento Martingale, os valores de entrada que ele propõe são os seguintes. E vamos aqui para a tela do Excel, porque eu montei uma planilha aqui para que eu possa explicar para você o conceito dos valores de entrada do gerenciamento Martingale, ok? E qual é esse conceito, William? O conceito de gerenciamento Martingale diz que a cada entrada que você repete sucessivamente, você dobra o valor da sua entrada anterior, sempre no intuito de recuperar o valor perdido nas rodadas anteriores, ok? Que seria isso, William? Seria o seguinte, se a sua primeira entrada você vai colocar R$10, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Se você tiver um ganho na sua aposta, você vai lucrar R$10. Se você perder a sua aposta, você perde o valor que você colocou nela, que foram os próprios 10. Ok, se você lucrou, sua aposta foi positiva. Mas, em caso de você ter perdido, o Martingale propõe então que você faça uma segunda entrada, dobrando o valor da sua entrada anterior. Então, nesse caso, na sua segunda entrada, você colocaria 20, e caso você ganhasse, você iria ter um lucro de 10, porque você colocou 20 e ganha 40, só que até então você teria gasto 10 na primeira e 20 agora. Então você gastou 30, ganhou 40, te sobraria 10. Porém, se você perdesse, você perderia os R$30. 10 que você entrou na entrada anterior, mais 20 que você entrou agora. William, meu gerenciamento ele vai até a terceira entrada. Ok, então aí o Martingale propõe que você dobre novamente o valor da entrada anterior, porque se você tiver um ganho, você vai ter um lucro aí de R$10, o mesmo lucro que você buscava na sua primeira entrada. Porém, se você perder, você vai ficar aí menos R$70 negativo. E o problema que todo mundo comenta sobre o Martingale e que tudo bem, é o mais comum, é justamente sobre isso aqui, que é o fato de que a cada vez que você vai repetindo e dobrando as entradas, em caso de perda, os valores vão se tornando exponencialmente maiores, pois você está dobrando valores cada vez maiores. Porém, um critério muito importante que tem que ser visto aqui é que quanto mais você estica aqui as suas entradas, fazendo várias dobradas de valores, maior se torna o risco de perda que você tem. Porém, o seu lucro total se mantém o mesmo lucro que você teria lá na sua primeira entrada. Nesse caso aqui que eu estou simulando, você poderia chegar a expor até R$1.270, por exemplo, para você estar buscando aí R$10 de lucro. A questão aqui é o seguinte, é sensato você arriscar R$1.270 para buscar R$10 de lucro? E o que eu chamo de sensato? Sensato é, vale a pena para você? Porque sensatez é algo relativo. E por isso, algumas pessoas elas costumam chegar somente até a terceira entrada. Porque, num senso comum, e sim, de fato também, voltado para o ponto da probabilidade, fazer 3 entradas seguidas te dá uma probabilidade boa de acertos na sua estratégia em termos de você repetir entradas, que é o primeiro princípio do Martingale que a gente falou lá no vídeo anterior. Porém, o valor de entrada que você perderia aqui, por exemplo, até uma terceira entrada, seria de R$70 para estar buscando R$10 de lucro. Ok, eu estou arriscando 70 para ganhar 10, para mim isso valeria a pena o risco? E aqui então a gente tem o conceito de risco sobre lucro. Que seria o risco sobre lucro? É quantas vezes você teria que obter um lucro para cobrir esse risco que você está correndo, né? Então aqui você vê que
você está correndo um risco sobre lucro de 7 vezes. E a questão que começa a pegar aqui é a seguinte: compensa você ter que buscar 15 ganhos para uma perda? Compensa você ter que buscar 31 ganhos para uma perda? Começa a ficar inviável, porque não é mais sensato você arriscar 127 vezes a mais do que o valor que você está disposto a ganhar, certo? E é por isso que a maioria das pessoas operam até aqui, na entrada 3, tá? Quanto mais entradas seguidas, maior se torna a chance de que em algum momento vai bater. Porém, tu tá disposto a arriscar 50 mil para ganhar 10 reais? Entendeu? Até onde você está disposto a ir pela sua sensatez. E agora eu quero fazer um comentário sobre o pessoal que, mesmo assim, não acha sensato você ir até uma terceira entrada. Então, qual que é o seu risco sobre o lucro se você vai até uma terceira entrada com um martingale básico aqui, né? O seu risco sobre o lucro é de 7, né? Você teria que ter aí um ganho 7 vezes para poder cobrir uma perda sua, ok? Mas aí a questão que eu quero abordar contigo agora é a seguinte: é seguro então você ser um jogador que opera até a terceira entrada? Ou melhor, é sensato você estar disposto a correr um risco 7 vezes maior do que você vai ganhar? Vamos fazer uma análise aqui agora, uma segunda análise que eu quero passar para você. Vamos lá. Duas profissões comuns, tá, de se ter hoje em dia é, por exemplo, você ser um motorista de Uber ou então um entregador, certo? E vamos fazer uma conta aqui junto comigo que eu já deixei preenchida aqui para vocês, certo? Vamos lá. O entregador, ele vai precisar de uma moto, certo? E uma moto aí, eu já pesquisei aqui em média, vamos colocar aqui 8 mil reais, uma moto para entrega. William, mas é mais caro, é mais barato? Não estamos falando aqui de quanto custa uma moto. Prestem atenção. Uma moto custa 8 mil reais. Uma viagem que esse entregador aqui, por exemplo, ele vai fazer de entrega, vamos supor também que ele tem um lucro de 4 reais por entrega. William, mas é 6, tá bom, deixamos 6 aqui então, tá? A moto dele tem seguro? Se não tiver, por exemplo, você concorda comigo que a cada vez que ele vai fazer uma viagem de entrega em que ele ganha 6 reais, ele corre um risco? Risco de quê? De um acidente, de alguém vir num cruzamento, enfim, acabar ocasionando ali um acidente e danificar o veículo que é a moto dele de trabalho. Nesse caso, se não tiver seguro, ele, vamos supor aí que perdeu 8 mil reais. Mas ele estava indo ali fazer uma entrega em que ele ia ganhar 6. Qual que é então o risco sobre o lucro que ele tem aqui? Porque se ele perder, que no caso seria um caso de acidente, ele vai perder a moto, os 8 mil. Então, o risco sobre lucro de ser um entregador que não tem seguro, aqui nessa situação hipotética, ele giraria em torno, por exemplo, de 1.333. O que isso quer dizer, William? Quer dizer que ele teria que fazer 1.333 entrega de 6 reais para ele poder sanar o prejuízo que ele teve aqui. É sensato você arriscar 1.333 vezes a mais do que você está disposto a buscar? Ou é mais sensato você arriscar 7 vezes mais do que você está disposto a buscar? Vamos então para uma segunda profissão aqui. Um Uber, por exemplo. Um Uber, ele vai precisar de um carro para trabalhar e vamos colocar aí então 70 mil reais, que foi um preço médio também que eu já fiz uma prévia pesquisa de um carro para esse segmento para trabalho. Em uma viagem que esse motorista de Uber faz, ele, vamos dizer que ele tem um lucro aí de 20 reais. Se esse cara ele não tem seguro, o que vai acontecer? Em caso de acontecer alguma coisa com o veículo dele, em que dê uma perca total, por exemplo, o risco que ele tem é de perder esse veículo e perder o valor total se ele não tiver seguro. Mas opa, ele está correndo um risco ali enquanto ele faz uma viagem que ele vai ganhar 20 reais de lucro, ele está correndo um risco sim de alguém talvez ir bater no carro dele, dar perca total e ele perder o veículo. Estabilidade não existe, o trânsito aí é uma loucura. E o que acontece se esse cara ele perder 70 mil reais enquanto ele está indo ali trabalhar e buscar um lucro de 20, aqui nessa situação hipotética que eu estou passando para vocês de valor aproximado,
ele tem um risco sobre o lucro de 3.500 vezes. Significa que ele teria que fazer 3.500 viagens ganhando esse valor aqui para ele poder cobrir o prejuízo que ele está ali propício a poder tomar. Agora você quem se responde o quão para você é sensato se arriscar em vista do que você está pretendendo ganhar. Você quem decide o quanto é sensato para você. Para mim, William, até 10 vezes é sensato para mim, que é o que? Eu investir 10 reais para buscar R$1, tá? Para mim, até isso é sensato, certo? Então, no vídeo de hoje, eu te mostrei que o risco sobre o lucro de ser um motorista de aplicativo pode vir a ser maior aí do que o risco de você ser um jogador nesse mercado. Mas William, por que mesmo assim então ainda é mais vantajoso ser um motorista de aplicativo em termos de ser consistente do que um jogador no mercado de apostas? Simples. O motorista de aplicativo, ele se prepara antes de dirigir aquele veículo que ele está dirigindo, que é dele. Ele tirou carta, ele teve experiência, então ele não simplesmente pega o carro e dirige sem ter conhecimento. Diferente dos apostadores que entram normalmente nesse mercado adquirindo robozinhos, salas de sinais, que não te ensinam nada sobre a teoria e logo você já inicia da maneira errada em um mercado. E se você quer reforçar o seu conhecimento sobre o Double, entra para a nossa comunidade lá no Telegram e você vai ter acesso a informações e mais aprendizados exclusivos que eu compartilho por lá com a galera. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.